Boa tarde, pessoal. Bem-vindos todos a mais um programa. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora e psicoterapeuta. E hoje eu estou aqui com uma convidada, faz tempo que eu apareço só sozinha, e hoje eu estou com a Paola Marque, que é servidora pública, trabalha no judiciário, e eu trouxe e convidei a Paola para estar aqui com a gente hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre as constelações familiares, sobre essa técnica como uma ferramenta de auxílio até no judiciário, como um método adequado de solução de conflitos. Paola, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente, né? E eu vou passar a palavra para você contar um pouquinho como é que aconteceu essa busca e essa procura por esses métodos alternativos de solução de conflitos. Começaram como métodos alternativos, né? E depois foram identificados e reformulados para métodos adequados de solução de conflitos. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho como é que isso aconteceu. Tá bom. Primeiramente, obrigada pelo convite, viu, Uli? É um prazer estar aqui com você, sempre muito agradável, né? Estar na sua companhia. Então, estou muito feliz, recebi o convite com muita alegria e deu certo, né? Deixa eu só falar mais uma coisa também, que a Paola está fazendo uma formação também em constelações familiares e também já é, digamos, uma colega de constelações. Imagina, bondade sua. Estamos no caminho, né? Então, eu sou servidora pública desde que eu me formei, né, em Direito, fui ser concurseira, né? E aí atingi o meu objetivo e estou no serviço público já desde 2002, no Judiciário. Mas essa busca pelo autoconhecimento também sempre esteve presente na minha vida, né? E a constelação surgiu recentemente e encaixou com muitas coisas que eu já gostava, já tinha interesse, já tinha estudado. E fez uma correlação muito bacana com a área do direito, né? Como a gente tem visto hoje. O que a gente pode dizer, né, sobre constelação e a utilidade delas hoje que a gente tem visto no judiciário? Vamos começar a fazer um panorama assim, desde 1988, né, com a Constituição Federal. O que aconteceu no nosso país? Foi uma redemocratização, né? E o que as pessoas sentiram? O fortalecimento das instituições, a um nível de cidadania mais elevado, o acesso à justiça foi ampliado, né? Criou-se a Defensoria Pública. Então, o Brasil viveu um processo de hiperlitigiosidade, vamos dizer assim. Todo mundo queria processar. Todo mundo queria fazer valer os seus direitos. Isso foi muito bom, foi muito importante. Mas o que aconteceu? O que a gente tem visto nesses anos todos, desde 88, que a estrutura do judiciário não deu conta de absorver e de prestar a jurisdição de uma maneira adequada, né? Tanto que a morosidade dos processos é algo que todo mundo reclama, né? Então, a morosidade, o número elevado de processos, né? Os juízes, principalmente de primeira instância, sobrecarregados, os servidores sobrecarregados, né? E aí, o que a gente começa a ver? Nessa busca para resolver isso e para dar uma melhor prestação jurisdicional, criou-se o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, né, que é uma instituição pública que visa controlar a atividade do Poder Judiciário, estabelecer políticas públicas para que a prestação seja bem fornecida, né, para que o cidadão seja bem atendido. E aí ele foi criando o que mais? Controle, transparência, e nessas políticas também se percebeu que a conciliação, a mediação, esses meios alternativos seriam uma saída, né, para todo esse volume de processos e para essa litigiosidade. Então a gente está vivendo hoje um novo paradigma no judiciário, né, os novos juízes, até nas cortes mesmo, mais elevadas do país, está se criando essa cultura de conciliação. Onde cada uma das partes, ou as partes entre si, é que podem formular o melhor acordo para elas mesmas. O melhor acordo para elas mesmas, né? Devolvendo para elas o poder sobre a vida delas, Isso. né? E o que foi importante nisso?
a resolução 125 do CNJ, que aí regulamentou mesmo para o judiciário a possibilidade de ter meios alternativos de solução de conflito, seja pela mediação, né, onde um terceiro imparcial facilita essa conversa, mas são as partes que resolvem o que é melhor para elas, ou numa conciliação, criou-se o Sejusc, né? Então, e nesse lugar entra a constelação. E muitas pessoas nem sabem que existem os Sejuscs, né? Não sabem. Que eles poderiam, numa sessão de conciliação, encontrar uma boa solução para elas mesmas, sem precisar litigar através de advogados. E isso ainda não é muito divulgado, né? O Código de Processo Civil atual, ele estabelece que o juiz a qualquer momento ele pode tentar conciliação, e até na fase pré-processual, que é onde o Sejusc atua, né? Com mais força. Então é um novo paradigma, é uma tentativa assim, de uma cultura de paz realmente que se estabeleça, né? Porque do jeito que está é impossível ficar. A gente precisa, como o ministro Luiz Roberto Barroso mencionou, ele numa reportagem, a gente precisa fazer um caminho de volta, né? Não dá mais para ser litigar e deixar que um terceiro, que é o juiz ou um mediador, né, resolva o seu problema, o seu conflito. E o que a gente vê bastante é o seguinte: o juiz sentencia, ele decide, mas ele resolve o processo, mas não resolve o conflito. Porque daqui a pouco a parte está lá reclamando novamente. Exato. Por quê? Porque existe uma coisa no processo que é um brocado que vem do direito romano, né? Já que estamos falando de constelação e dos antepassados, é o direito romano que fala que o que não está nos autos não está no mundo. Isso é uma determinação que o juiz precisa seguir. Então, o que não está no processo não existe, né? E isso é importante que seja assim, senão o juiz não tem como ele resolver aquela questão dentro das normas legais. Porque sempre aparece alguma coisa a mais. Então, o que o juiz tem que ter? A expertise de trazer para o processo, de alguma forma, aquela prova que ele precisa para julgar o caso. Mas o que a gente percebe é que o conflito, ele está na verdade real e não na verdade formal dos autos. E tem uma coisa também, né, que a gente vê que dentro dessa coisa de cultural mesmo, né, que um juiz, ele aplica uma pena. Então é como se uma mãe aplicasse uma pena em casa. E nem sempre isso satisfaz. Nem sempre resolve. Né? Nem sempre resolve, né? A gente tem, então, alguém de fora que determina algo para as partes. Exato. E às vezes a gente vê, né? Eu também sou conciliadora no Sejusc, né? Então, aquilo que está sendo dito sem palavras. Então, onde muitas vezes a pessoa vai e ela diz que está indo por uma causa, quando na verdade ela está com mágoa e o que ela mais queria era ouvir um sinto muito, né? Talvez eu passei um pouco do limite, eu não respeitei tudo que você me deu. E quando isso não acontece, não vem, acabam litigando e continua o litígio. Porque perceba, né, o que a gente vê após você tomar conhecimento do que é o trabalho de constelação familiar e das leis sistêmicas, se você coloca um olhar sistêmico sobre um processo familiar, digamos, né, a pessoa se separa, mas o vínculo continua, não é assim? Então, você tem aquele processo de separação, né, às vezes até consensual, mas aquilo vai gerar um outro processo filhotinho de guarda dos filhos, ou de execução de alimentos, ou de divórcio, né, e as pessoas continuam vinculadas ali. Porque ninguém quer assumir a sua parte naquele fato, né? Naquele fracasso de relacionamento, às vezes. Mas a gente tem visto a aplicação das constelações em várias áreas, Uli, tanto na criminal, quando a gente vai trabalhar com uma exclusão, né? Porque a pessoa, o apenado que está lá cumprindo sentença, ou que está preso provisoriamente, ele é um excluído, né? É verdade. Então, isso também pode ser trabalhado com as constelações. Existe um trabalho em Brasília dos superendividados, que aí a gente pode considerar como um comportamento repetitivo. Claro, né? Quem é que perdeu, né? Quem é que ganhou na minha família muito às custas de alguém e hoje eu estou numa culpa sistêmica pagando uma dívida que é
E de que mais eu nunca atrás. consigo sair desse padrão de Sim. repetição e de não conseguir deixar em ordem, né, a vida financeira. Então existe assim, e na família, então, direito de família muito bem aplicado, né, na questão de adoção. Então a gente vê assim, onde houver uma relação pessoal, interpessoal, as constelações têm um lugar. E graças a Deus a gente tem visto, né, isso ganhar corpo e ter agora um direcionamento, né, que pode ser trabalhado isso, as constelações estão ganhando campo por isso, por olharem o conflito mesmo, né, por conseguir colocar um olhar mais amoroso no conflito mesmo, que antecedeu o processo. Entender o que é que está por trás desse conflito, para a gente trazer à luz toda essa dinâmica e colocar realmente as coisas no lugar, né? Porque nós temos crenças, muitas crenças, não só no judiciário, mas o judiciário, como ele escreve tudo isso, né? Isso fica marcado e não tem para onde fugir. Então a pessoa diz, puxa, o fulano, essa criança não tem pai. E quando ela chega, de repente, na frente do juiz, puxa vida, ela não tem pai mesmo. Só que ele não é geração espontânea, né? Sim. E esse pai é o excluído. E quando, nesse pensamento sistêmico, dentro de uma... Eu sempre falo muito aqui nos programas, né? Mais do que constelação, né? Porque constelação é um método de terapia. A gente usa como método de terapia, como método de facilitação de olhares para a gente promover uma harmonização nos relacionamentos, mas mais do que um método, ele é uma forma, né? Esse pensamento sistêmico traz toda uma reeducação. Exatamente. Onde a gente, entendendo o que é que encrenca os relacionamentos, a gente consegue reverter isso e harmonizar e fluir de uma forma muito mais leve, né? Em todas as áreas, porque tudo é relacionamento humano no final das contas, né? Tudo e algo que me chama muito a atenção nesse trabalho, e é onde eu estou focando agora, com a sua ajuda, né, e com a sua orientação, nas minhas dúvidas e nessa pesquisa que a gente tem feito, é assim, como que o juiz se sente diante dessas pessoas que buscam para que um terceiro traga uma solução para o seu caso, né? Você imagina o peso disso, né? Lógico, o servidor também, porque todo esse acúmulo de processos e ainda eu acho assim essa demonização que está sendo feita atualmente, né, com o servidor público, gera uma frustração tão grande, porque o sistema é tão maior que não te permite, a gente fala que é enxugar gelo às vezes, né? Sim. E aí você vê que o próprio Estado é um dos maiores litigantes, né? De 100 mil ações, 30 mil são execuções fiscais. Então a gente vê algo assim, é um pouco frustrante. E isso vai gerando doença no servidor. E vai gerando afastamentos do trabalho. Né? Então, qual a qualidade de vida desse servidor que está lá trabalhando no seu processo? Né? Como que ele enxerga as partes que estão ali no balcão? Qual é a atitude, a postura dele dentro desse sistema? Né? Será que ele se vê também como todo mundo fala? Ah, é funcionário público, não atende direito, eu chego lá, é a maior desídia. Como é que está esse servidor? Como é que está a saúde dele? Né? Como é que ele encara o serviço dele? Ah, eu vou sair daqui, viro as costas, amanhã continua tudo igual, eu vou para minha casa. Ele tem um comprometimento ou não? Né? Então, eu acho que se a gente investir no servidor e tiver esse olhar sistêmico e possibilitar que ele trabalhe isso, com certeza a gente muda essa questão. Então, não só nos processos, dentro mesmo da estrutura do sistema judiciário. Porque o judiciário é mais um braço e é mais uma possibilidade da gente se relacionar, né? Porque tudo é relacionamento. Quer dizer, de uma forma ou de outra, essas leis sistêmicas se aplicam a só tudo nas nossas vidas. Então, se um servidor, se um juiz, se uma dona de casa, se um profissional liberal, se um empresário, se numa empresa, se a gente já começa a trabalhar e entender essas leis de relacionamentos, né? E a gente entender, puxa vida, eu me frustro, mas eu posso ainda assim fazer a minha parte. Do meu lugar, ficar só com o meu pacote, não preciso carregar o pacote de ninguém. E não tenho jurisdição sobre o pacote de ninguém, então eu não preciso me frustrar.
Eu posso simplesmente respeitar que talvez não seja a hora ainda para determinadas coisas, mas Exato. que talvez, com ampliação de consciência, com ampliação dessa nossa educação, da nossa reeducação, a gente chegar num ponto onde de verdade cada um vai cuidar do seu e vai estar tudo cuidado porque cada um vai fazer o seu bem feito. A sua parte, né? A sua parte bem feita. E se a gente for para a filosofia do direito, então, os conceitos do que é justiça, né? Aí a gente vai ter acho que é pauta para um outro programa, né? Porque aí a gente vai falar em justiça, em vítima e agressor. Que dentro desse trabalho sistêmico não existe uma vítima e um agressor, né? São dois que por ressonância se encontram. E enquanto se busca justiça, não se encontra paz? Claro, porque quando a gente busca justiça dentro dessa pequena visão, né, a gente está considerando um algoz de uma vítima e a gente tende a proteger a vítima. Sim. E culpar o algoz, quando na verdade se cada um fica com a sua parte na responsabilidade por esse encontro, tudo fica mais leve e aí a gente consegue realmente encontrar um ponto de solução. Senão é sempre aquele cabo de guerra. Ora um está ganhando, na outra hora compensa no outro. A lei do equilíbrio entre dar e receber e a gente fica repetindo as coisas, né? E o mais bacana que eu acho que a constelação une muito isso é o quê? A necessidade de você entrar no vazio, né, para começar um trabalho. Então, o próprio clima de uma sessão de constelação, seja individual, seja numa palestra vivencial, as pessoas já, né, já entram num outro nível, que não é aquela coisa da litigiosidade, da agressividade, né? Então, você percebe que o próprio ambiente já é um pouco mais respirável o ar. E ele possibilita que as ideias fluam, que a conciliação se realize, né? E que esse não julgamento venha para a própria pessoa, né? Então é muito bonito, é um trabalho de muita amorosidade. Eu acho que é o que está faltando, né? Para tanta gente. Então a nossa proposta é ampliar esse conhecimento, né? Quem dera todo mundo pudesse utilizar, né? Isso mesmo. Então eu te agradeço muito porque o nosso tempo já acabou. Aliás, até acho que já estourou, né? E agradeço muito, né, a sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Também a presença de todos, né, todos que nos assistiram. E até uma próxima. Até lá. Um beijo. Falamos muito. Porque